Um dos momentos mais marcantes em Game of Thrones é a morte do Jon Snow. Tanto nos livros quanto na série de Game of Thrones, ver o Jon sendo traído pelos irmãos da Patrulha da Noite causou um choque e indignação na maioria dos fãs. Mas diferente do que a gente viu na série, o Jon Snow permanece morto nos livros até hoje, pelo menos até o George R. R. Martin lançar o próximo. E uma das maiores dúvidas para os Ventos do Inverno não é apenas se o Jon vai ressuscitar, mas sim como ele vai ressuscitar. Bom, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E nas Crônicas de Gelo e Fogo, a última visão que a gente teve sobre o Jon Snow foi do seu assassinato a sangue frio pelos seus companheiros da Patrulha da Noite. No seu último capítulo do 5º livro, A Dança dos Dragões, as diversas decisões que o Jon tinha tomado nas últimas semanas como senhor comandante da patrulha acabaram levando ele pro amargo momento do seu assassinato. E embora a cena em si da morte seja muito parecida com o que a gente viu na série, nos livros a situação do Jon e da Patrulha da Noite são bem diferentes. E como assim? Bom, vamos recapitular. Na série, o Jon é morto basicamente porque ele aceitou fazer uma trégua com os selvagens e quer permitir que eles passem para o outro lado da muralha. O que seria uma enorme traição para a maior parte dos Irmãos Negros, que sempre lutaram contra o avanço do povo livre e sempre viram eles como o grande inimigo. Além disso, na série a gente tem a presença do Davos e da Melisandre lá na muralha. E no caso da Melisandre, ela tá numa situação de crise de fé, já que o Stannis acabou de morrer e ser derrotado pelos Bolton, provando para ela que na verdade ele não era o Azor Ahai. Porém, nos livros as coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, o Davos não tá na muralha, ele tá em Escagos provavelmente procurando pelo menino rico. A Melisandre, essa sim tá na muralha, mas ela não tá numa crise de fé porque o Stannis ainda tá vivo e tá mantendo a campanha militar dele contra os Bolton. Além disso, a rainha Selise e a princesa Shireen também estão presentes lá em Castelo Negro, junto com diversos homens leais à rainha e ao Stannis. Nos livros, os selvagens também já ultrapassaram a muralha porque o Jon já assentou a maior parte deles, a maior parte do povo livre, nas dádivas, que são basicamente as terras que estão ali ao redor de Castelo Negro. Então esse não é o principal motivo para os Irmãos Negros quererem matar o Jon. Na verdade, no seu capítulo final, o Jon toma a decisão de marchar para o sul. Ele acabou de receber a famosa Carta Rosa, que é assinada pelo Ramsay Bolton, que diz que ele está em posse da Arya Stark, né? E faz várias ameaças ao Jon, a patrulha, também diz que derrotou o Stannis e tudo mais. É uma carta que eu já falei aqui num vídeo do canal que eu vou deixar aqui o card para vocês verem. E o Jon acha que essa carta, além de ser uma ameaça à Patrulha da Noite, também é uma grande ofensa à casa Stark, algo que ele não consegue deixar de lado. Então ele resolve que vai marchar assim pro sul, para Winterfell, para tentar salvar a Arya. E o Jon não só sabe que isso é uma quebra dos votos dele como membro da Patrulha da Noite, como ele também diz que quem quiser se voluntariar para apoiar ele e marchar junto com ele, seja do povo livre ou seja da patrulha, vai ser bem-vindo. Ou seja, ele meio que tenta liberar a galera da patrulha para poder fazer essa missão com ele. E os Irmãos Negros, que já não estavam contentes com as decisões do Jon de selar essa paz com o povo livre, acabam vendo isso como a última gota e matam ele pelo que eles acham que é o bem da Patrulha da Noite, for the watch. Então o Jon é esfaqueado e antes de morrer ele diz uma última palavra, fantasma. Então seus sentidos são tomados pelo frio e o capítulo acaba. E é isso. Esse é o último vislumbre da situação do Jon nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E considerando que os livros são sempre mais complexos do que a série, começaram a surgir muitas dúvidas sobre qual será o futuro do Jon a partir dessa última cena. Afinal, de que forma ele vai ser ressuscitado e como ele vai voltar? Como que vai estar a personalidade dele? É muito provável que a morte do Jon acabe desencadeando uma certa luta interna na Patrulha da Noite. Afinal, lá a gente tem selvagens, homens da rainha, patrulheiros pró-Jon Snow, patrulheiros contra Jon Snow. Ou seja, o assassinato do Lorde Comandante provavelmente vai colocar todo mundo à flor da pele e vai rolar mais sangue, né? Aí numa briga pelo que vai acontecer com o futuro da patrulha após a morte do Jon. Vai todo mundo brigar pelo corpo dele, pelo futuro, pela situação. Provavelmente o Castelo Negro vai ficar um caos. Mas independente de quem vai vencer essa luta por Castelo Negro, sejam aliados do Jon Snow ou os adversários dele,
O quinto livro dá muitas pistas do que deve rolar na trama do Jon dentro dos Ventos do Inverno. E tem duas coisas específicas que a gente pode esperar. O Jon passar um tempo wargando dentro do fantasma e depois a Melisandre acabar ressuscitando ele. A questão de wargar dentro do fantasma é muito forte dentro do quinto livro das Crônicas. Isso porque nesse livro o George R. R. Martin parece deixar várias pistas sobre o relacionamento dos troca-peles com as suas criaturas, com os seus animais. O exemplo mais notável disso dentro do livro e que se conecta diretamente com a história do Jon é o do Varamir Seis Peles. No prólogo do quinto livro, a gente vê a morte chegar para o Varamir. O Varamir foi um dos principais capitães do Mance Rayder e do exército dos selvagens e que quase enlouqueceu após a águia na qual ele estava wargando pegar fogo durante a derrota dos selvagens para as forças do Stannis lá na Batalha do Castelo Negro. Nesse prólogo a gente acompanha a visão do Varamir logo após a batalha terminar. Ele perdeu o controle do seu Urso das Neves e do seu Gato das Sombras quando ele surtou, durante a queima ali da águia, mas o livro diz, dando uma dica aí, de que ele manteve o controle dos seus lobos, ou seja, de que os lobos foram mais fiéis a ele. E assim o Varamir fugiu junto com um pequeno grupo de selvagens sobreviventes. Em um determinado momento, ele acabou sendo esfaqueado por um menino enquanto tentava tirar o manto de pele de esquilo do cadáver da sua mãe. E assim, uma moça chamada Sinara fica com o Varamir para tratar das suas feridas. E é então que o Varamir percebe, dentro do prólogo, que ele está morrendo. E nesse momento que o Varamir começa tanto a recapitular sua vida, quanto também a pensar em fazer algo que o seu antigo mestre sempre repudiou: usar suas habilidades de troca-pele para possuir um outro ser humano. E é justamente isso que ele tenta fazer quando a Sinara vem avisar de que um exército dos outros e de criaturas está se aproximando. Num ato desesperado, o Varamir tenta assumir o corpo dela, mas ele está muito fraco e ferido, e a Sinara acaba resistindo ao controle dele. Ela na verdade fica completamente surtada, mordendo a própria língua e tentando arrancar os próprios olhos. Isso faz com que o Varamir seja expulso da mente dela e o seu corpo humano morre. Mas, assim como o antigo mestre do Varamir tinha ensinado, a mente dele permanece viva dentro de um dos lobos que ele tinha, que é chamado de Um Olho. Dentro desse lobo, o Varamir vai ter o que é chamado pelos troca-peles de segunda vida. E é basicamente com essa conclusão que acaba o prólogo do quinto livro. Então, a gente pode tirar disso que de certa forma fica bem claro que o Martin deixou essa cena como um foreshadowing, ou seja, uma pista do que poderia vir a acontecer com o Jon Snow nos Ventos do Inverno. Especialmente porque durante o próprio prólogo, o Varamir pensa no Jon Snow. Pro Varamir era claro que o Jon tinha o talento de ser um troca-peles, mas que o Jon por alguma razão lutava contra isso. E o Varamir também pensa que se ele tivesse um lobo como fantasma, ele teria uma segunda vida de rei, que seria muito bom ter uma segunda vida dentro do fantasma. Ele pensa tudo isso no prólogo. E, de fato, apesar do Jon realmente não se esforçar muito para ele usar esses talentos dele de troca-peles, mesmo com o fantasma, nesse quinto livro, o George R. R. Martin aproveita muito para aumentar a conexão entre o Jon e o fantasma. Tem um determinado momento em que o Jon chega a dizer que ele e o fantasma são como um só. E é curioso porque é exatamente dessa forma que o Bran descreve a sua relação com o Verão, com o lobo dele. E já que a gente tá falando do Bran, durante o quinto livro também existe uma cena na qual o Corvo de Três Olhos diz pro Bran que quando ele morresse, ele teria uma segunda vida dentro do Verão, justamente por eles terem essa conexão tão próxima, essa relação tão próxima. Ou seja, a ideia de que o Jon vai ter uma segunda vida dentro do fantasma é quase óbvia. Especialmente porque a última coisa que o Jon diz antes de perder os sentidos é justamente o nome do seu lobo. Então tem aí uma pista claríssima. Tá, mas até aí a maior parte dos fãs concorda que o Jon vai passar aí alguns capítulos wargando dentro do fantasma. Porém, o que vem depois disso é que vem gerando mais polêmica e que gera mais dúvida, na verdade. Afinal, o que o George R. R. Martin quer com isso? A gente sabe que o Martin não costuma dar ponto sem nó nos seus livros. Então é muito difícil imaginar que o Jon vai ficar dentro do fantasma por alguns capítulos wargando simplesmente por bonito, simplesmente porque é legal. Vai ter um motivo para isso acontecer. E uma teoria que existe é que quando o Jon estiver dentro do fantasma, o Jon vai finalmente ter algumas visões sobre o seu passado. Ou seja, provavelmente ele descobriria que é filho da Lyanna com o Rhaegar Targaryen. Existem dois motivos principais pra gente acreditar nisso. Primeiro, porque pouco antes de realmente começar a sua segunda vida no lobo,
o Varamir acaba tendo um momento no qual ele tá se conectando com toda a natureza. Ele tem uma espécie de experiência envolvendo os deuses antigos e parece ter algumas visões. E talvez o mesmo rolasse com Jon Snow. Talvez ele começasse a ter visões envolvendo o seu passado, numa espécie de conexão profunda com a natureza, enquanto tá entrando dentro do fantasma. Ou mesmo, talvez, o próprio Corvo de Três Olhos também largasse junto do fantasma e aproveitasse esse momento para mostrar pro Jon que ele tem um papel a cumprir ainda na história dele, semelhante ao que o Corvo de Três Olhos fez lá no primeiro livro com o Bran, mostrando aquele sonho para ele. Existem teorias de que o Corvo de Três Olhos já largou dentro do Corvo do Mormont e também do próprio fantasma em alguns momentos da história, tudo para continuar guiando o Jon Snow no caminho certo. E pode ser que ele usasse esse momento da segunda vida do Jon para fazer isso mais uma vez. Porém, também existe uma segunda teoria mais louca. Ela envolve um dos selvagens que o Jon deixa entrar lá em Castelo Negro, porque existe um troca-peles dentro desse grupo que é chamado de Borrock. Ele é um cara que aparentemente não é tão importante na história, mas ele chama muita atenção porque ele larga dentro de um javali gigante. Nos livros, inclusive, é sempre dito que existe uma certa tensão, rivalidade entre o javali do Borrock e o próprio fantasma. Então o Jon evita que as duas criaturas fiquem juntas, né, pra não dar nenhum tipo de briga. E por mais que esse cara chamado Borrock não seja tão relevante pra história, o canal In The Deep Geek, que eu vou deixar o vídeo deles na descrição, diz que existem cerca de 12 citações do Borrock durante o quinto livro, e que 7 delas são feitas justamente nesse último capítulo do Jon Snow. Por isso, a galera desse canal teorizou de que o Borrock pudesse eventualmente tentar largar dentro do fantasma e tentar aproveitar que o Jon Snow morreu para roubar o lobo dele. Isso também faria um certo sentido, porque lá no prólogo do Varamir, ele conta que ele mesmo fez isso com o seu antigo mestre, roubando a segunda vida dele ao largar dentro do lobo no qual o mestre dele estava vivendo. Tá, mas e por que isso seria relevante? Porque a gente pode imaginar uma cena no qual o Borrock tentasse largar dentro do fantasma e na verdade descobrisse que o Jon Snow tá lá dentro, vivendo lá, e contasse isso tanto pro Tormund, que é meio que o líder dos selvagens que tá ali em Castelo Negro, e pra Melisandre também. Nesse caso, eu imagino que o Tormund vai meio que fazer o papel do Davos de apoiar a Melisandre na tentativa de ressuscitar o Jon Snow, algo nesse sentido. Especialmente porque, diferente do que a gente viu na série, que tem o Davos dizendo pra Melisandre que ele já viu ela fazendo magias, maravilhas, não existe um motivo bom nos livros pra Melisandre do nada querer ressuscitar o Jon Snow. Nos livros, eu nem mesmo lembro se a Melisandre chegou a encontrar com o Thoros de Myr e o Beric Dondarrion pra ela saber que o Thoros tinha esse poder de ressurreição a partir do R'hllor. Mas existe uma cena nos livros na qual a Melisandre vê o rosto do Jon Snow nas chamas, e ela diz que ele está em volta de crânios ao redor dele, mas que o rosto dele mudava de forma de um rosto humano para um rosto do fantasma, para um rosto de lobo. Nesse caso, se o Borrock falasse que o Jon está vivo dentro do lobo, talvez isso justificasse uma tentativa da Melisandre de ressuscitar o Jon. Talvez ela conectasse essa visão dela do Jon com o rosto de lobo com a fala do Borrock e falasse assim: talvez valha a pena tentar algum tipo de ritual pro Jon Snow voltar, porque talvez ele possa ser o Azor Ahai. Porque também quando a Melisandre tá vendo as chamas e pede pra ver o Azor Ahai, né, R'hllor mostra pra ela a neve, uma pista meio óbvia aí que a Melisandre até agora não sacou. Porém, é aí que começa a surgir mais complicações pra essa história de ressurreição. Porque nos livros, uma das principais regras que a gente conhece envolvendo magia é de que só a morte pode pagar pela vida. A magia das crônicas sempre vem acompanhada de um custo. É claro que é verdade que o Thoros de Myr tá o tempo todo ressuscitando o Beric Dondarrion, mas eu penso que todos os momentos de ressurreição do Beric são momentos que vêm após uma batalha, ou seja, onde já aconteceram algumas mortes, e talvez essas mortes fossem o suficiente e não necessitasse do Thoros fazer um sacrifício direto para ressuscitar o Beric, né? Porque já teve mortes ali na batalha que compensaram a vida do Beric. E eu penso isso também porque no momento de ressuscitar a Catelyn Stark, o Thoros de Myr se recusa, e quem faz isso é o próprio Beric Dondarrion. Mas ele faz isso dando um beijo da vida nela, ou seja, ele dá a vida dele para Catelyn Stark, se sacrificando no processo, ou seja, só a morte pode pagar pela vida. E é por isso que alguns fãs também acreditam que a Melisandre se convenceria, enfim, de que o Jon é o Azor Ahai, e então queimaria a princesa Shireen para reviver o Jon, semelhante ao que ela fez lá na série de Game of Thrones na 5ª temporada, já que a Shireen tem o sangue de rei, que seria um sangue mágico importante.
Muitos fãs gostam dessa teoria porque seria uma forma de dar mais indícios de que o Jon pode ser o Azor Ahai. A ideia de que ele renasceria ressuscitando da fumaça e do sal, fumaça do fogo da pira da Shireen e sal das lágrimas da garotinha. Ao mesmo tempo, a morte da Shireen para trazer o Jon Snow de volta, talvez com ele sabendo que é um Targaryen, poderia ser o acordar do dragão de pedra que a Melisandre tanto diz nos livros, já que a Shireen tem a escama gris, que faz o rosto dela parecer pedra, e o Jon Snow seria o próprio dragão. E, além disso, também se especula que, nesse caso, o Jon poderia matar a Melisandre por ter queimado uma garotinha viva. E fazendo isso, a Melisandre acabaria sendo a Nissa do Jon Snow, e então a espada dele, a garra longa, se tornaria a luminífera. Sinceramente, eu não acredito muito nessa teoria. Mesmo que a Melisandre acreditasse na carta do Ramsay, por exemplo, dizendo que o Stannis já foi derrotado, já foi morto, e mesmo que ela entendesse que o Jon Snow pode ser sim o verdadeiro príncipe que foi prometido, eu não consigo ver essa situação na qual ela simplesmente pegaria e queimaria a Shireen lá na muralha. Por esse motivo, né? Até porque eu duvido que nos livros a Shireen, junto da mãe dela, cercada por soldados da rainha, simplesmente fosse ser queimada para salvar o Jon Snow. Alguém com quem a Selyse e a própria Shireen tem pouco vínculo. E vale lembrar que essa ideia de servir ao Hollor e de queimar pessoas é algo muito da Melisandre e do Stannis, né? Um pouco da Selyse também. Mas que os próprios aliados do Jon Snow, seja os patrulheiros ou mesmo os selvagens, provavelmente não iam curtir muito essa ideia de queimar uma garotinha. Iam ver isso como algo muito brutal e não acho que mesmo eles concordariam em fazer isso. Agora, por outro lado, existe um simbolismo profético no Jon Snow ressuscitar na muralha que também pode ser interessante. Lá no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, no terceiro conto, que é o Cavaleiro Misterioso, o Corvo de Sangue conta para o jovem Egg que o irmão dele tinha tido uma profecia que dizia que um dragão nasceria em Alvas Paredes. Naquela situação lá do conto, Alvas Paredes era a sede da casa Butterwell, que sediou um torneio atraindo diversos apoiadores Blackfyre, que acreditavam que o jovem Daemon II Blackfyre, que tinha levado um ovo de dragão para lá, iria cumprir essa profecia fazendo aquele ovo de dragão irromper, né, e surgindo um novo dragão ali para apoiar os Blackfyre e tudo mais. Obviamente que isso não se cumpre, né? O Corvo de Sangue chega, estraga toda a festa, né? O Daemon Blackfyre é preso e tudo mais, e essa festinha acaba por lá, né? Essa é a terceira rebelião Blackfyre que dá bizarramente errado. E o pessoal acredita que essa profecia se cumpre na ideia do Egg ter se revelado um Targaryen nessa situação e de ele estar se tornando esse dragão, né, simbolicamente. Porém, talvez a ideia de Alvas Paredes, que em inglês é White Walls, não fosse uma referência à sede da casa Butterwell, e sim às celas de gelo da muralha. Afinal, é muito provável que os aliados levassem o corpo do Jon para essas celas que ficam lá nas masmorras da muralha. Especialmente porque esse seria um lugar que conservaria o corpo do Jon de uma forma melhor, porque é um lugar muito gelado, é um freezer, e porque existem momentos em que o próprio Jon Snow passa por essas celas nos livros e ele diz que para ele sente que elas são uma tumba, ou seja, mais um foreshadowing. Nesse caso, o Jon ressuscitando e voltando como um Targaryen nas celas de gelo, nessas celas brancas, poderia ser o cumprimento dessa profecia de que um dragão nasceria, né, em volta a paredes brancas. Porém, apesar de existir muito essa expectativa por parte dos fãs de que o Jon volte como um Targaryen que vai brigar pelo trono de ferro e tudo mais, eu acho muito difícil disso acontecer. E pra mim, o fato do Jon largar uma segunda vida no fantasma antes de voltar a ser ressuscitado é um sinal claro disso. O próprio Varamir Seispeles diz que na segunda vida, quanto mais tempo se passa dentro do lobo, mais o troca-pele vai esquecendo da sua antiga vida humana e mais vai se tornando o lobo em si, mais vai se tornando só o animal. Ou seja, existe uma perspectiva de que o Jon vivendo dentro do fantasma, mesmo que por pouco tempo, ele não vai se tornar mais Targaryen, e sim ele vai se tornar mais lobo. E acho que isso é um simbolismo do Jon se tornando ainda mais Stark. Porque pra mim, mesmo que o Jon descubra que ele é filho do Rhaegar Targaryen, isso não vai significar muita coisa pra ele. O Jon não conhece o Rhaegar, ele nunca teve contato com Targaryens além do Mestre Aemon, e ele não tem nenhum apreço pela família Targaryen, não tem nenhum motivo para ele ter apreço. O pai dele, inclusive, lutou contra os Targaryens no Tridente, ele não tem motivo para gostar da casa Targaryen. Mas saber que a sua mãe é Lyanna Stark e que ele não é um mero bastardo do Ned, isso sim vai fazer com que o Jon se sinta menos culpado sobre si mesmo e ajude ele a se enxergar
como um Stark, digno da herança de Winterfell. Afinal, o arco do Jon é todo voltado para ele tentando de alguma forma cumprir um legado Stark. Fazer o que o Ned Stark faria no lugar dele, se conectando com o norte, com um norte mais profundo, com os deuses antigos e se conectando cada vez mais com o fantasma. Quando o Jon pensa em descobrir sobre a sua paternidade, ele pensa em descobrir quem é sua mãe, porque o seu pai sempre vai ser o Ned Stark. Afinal, pai é quem cria, não é mesmo? E eu acredito que se o Jon descobrir nesse processo sobre quem são seus pais, isso vai reforçar a decisão dele de quebrar os votos da patrulha e marchar para o Winterfell para salvar a área. E quando ele receber a carta do Robb, deixando ele como herdeiro do norte, ele vai poder aceitar esse legado sem se sentir culpado e sem se sentir indigno. Mas tudo vai depender muito de como vão acontecer esses processos, de quanto tempo o Jon vai ficar dentro do fantasma, de como que a Melisandre vai conseguir ressuscitar ele. São muitos detalhes, sempre tem a teoria que diz que o Jon Snow vai ser o novo Rei da Noite. Então enfim, só os ventos do inverno vão poder responder as nossas dúvidas. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Jon Snow, como que a Melisandre vai ressuscitar ele, ou se ela não vai, quanto tempo o Jon Snow vai ficar dentro do fantasma, ou que outras situações podem acontecer, né, se vão tentar roubar o fantasma dele ou não, enfim, se o Corvo de Três Olhos vai estar envolvido, se o Jon vai virar, né, um White Walker. Deixe nos comentários que eu vou estar sempre lendo tudo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, deixar o like e poderem se tornar membros aí para apoiar o canal um pouquinho mais. E é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.